Nesse vídeo eu vou te ensinar, através de um checklist, né, itens que vão ajudar você a treinar seu time. Muito bem, me chamo Felipe e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, né, e às vezes é pouco difundido na nossa vida como empresário. Tá? Primeiro ponto que eu já queria trazer aqui, que a gente não tem que ser bom em fazer as coisas, a gente como empresário, a gente tem que ser bom em fazer com que as pessoas façam as coisas, né? Então é diferente, né? Gestão é de coisas, liderança é de pessoa, né? Então a gente precisa aprender a ser um bom líder, né? A criar um bom plano de desenvolvimento, né? Para que o nosso colaborador queira ficar com a gente, né? E a gente se conecte, né, de alguma forma onde a gente consiga transbordar na vida dele conhecimento e ele cresça. Porque se ele crescer, né, a gente vai crescer. Mas não é por conta disso que a gente vai fazer isso. E sim porque esse é o nosso chamado, né? Vamos falar assim como empresário, que é treinar pessoas para que elas prosperem. Vamos lá, né? Vou colocar na minha tela aqui alguns itens que a gente vai passar, né? Então a gente tem aqui a lista de atividades, o onboard, o PDI, tá? E as imersões, tá? O que acontece, né? Então, quando você contrata um colaborador, né, teoricamente ele deveria já vir para alguma função, né, que você já fez uma tratativa e você identificou que precisa colocar alguém para executar a tal demanda, né? Essa seria o processo mais correto, né? Só que às vezes se contrata porque você precisa acelerar alguma demanda e você simplesmente se esquece de treinar o colaborador. E o que acontece na prática? Na prática, você, por não treinar o teu colaborador, você acaba assumindo, né, que eu chamo, você passa pela empresa pegando os micos, né? Então, você passa na empresa, o cara não conseguiu resolver, você fala assim, deixa que eu resolvo, né? Você passa, consegue resolver, tá. Em vez de você, né, eu sei que é complexo isso, tá? E às vezes é um quebra de paradigma. A gente, como empresário, quer ser executor, né? Mas a gente tem que parar e treinar nosso colaborador. Isso é complexo, tá? Mas aqui eu vou te trazer um plano simples de como fazer isso, né? Então, eu listei as atividades que eu preciso desenvolver naquele colaborador, né? Esse é o ponto zero, né? Quando ele entra, eu faço então um processo de onboard, né? O que é um processo de onboard? Né? O processo de onboard nada mais é do que um processo de integração, tá? Aqui na empresa a gente faz um processo de onboard né, na segunda-feira, primeira hora, só as diretrizes, né? Depois a gente já apresenta um plano de desenvolvimento e essa pessoa ela tem uma agenda acirrada, né, do que ela precisa aprender. Por quê? Tá? O cara pode ser top numa outra empresa, né? Mas quando ele chega na tua empresa, a gente deveria tratar ele como um cara que está começando do zero. Porque muda tudo, né? E mesmo que a atividade em si não mude, a cultura muda, o jeitão de fazer as coisas, que nada mais é, né? A cultura é um jeitão que as coisas acontecem dentro da empresa, muda, e isso acaba desencadeando novos processos que faz com que a pessoa precise se desenvolver novamente, né? E a nossa função como líder, né, é fazer essa integração para acelerar esse processo, tá? Então, estatisticamente, uma pessoa, né, tanto que até a nossa lei brasileira, né, é dessa forma, onde a gente tem os 3 meses de experiência, né? E a nível mundial, isso é uma verdade. 3 meses demora, em média, para a pessoa se desenvolver numa nova atividade. A nossa função como empresário é diminuir esse tempo, tá? E isso se dá somente com treinamento, tá? E daí existe aquela máxima, né? Já vou até quebrar aqui, né, uma objeção. Eu vou treinar o cara para ele ir embora semana que vem. Tá. Vamos refletir sobre isso rapidamente, né? Você prefere trabalhar com um cara medíocre durante 2 anos ou um cara bem treinado durante 6 meses? Uma boa pergunta, não é? Prefira trabalhar com um cara bem treinado, que vai performar e não vai te dar problema durante 6 meses ou menos tempo até, dependendo do processo. Claro que a gente vai trabalhar sempre para diminuir o nosso turn, né, que é a taxa de rotatividade. Mas prefira trabalhar com um cara
bem treinado por menos tempo, né? E do que um cara que não é bem treinado por muito tempo, que vai ficar te atrapalhando, né, no seu negócio e vai ser ruim. Vai ser ruim, né? Então vamos lá. Fiz um onboard, né, que eu indico que seja uma semana de imersão, tá? Que você tenha um calendário bem específico do que a pessoa precisa desenvolver, né? Você parte aqui pro segundo ponto, no caso, que é o PDI. Tá? O que é o PDI, né? PDI é uma sigla de Plano de Desenvolvimento Individual, tá? Isso aqui, se você procurar aí na internet, você vai ver que é um plano gigantesco, né? Mas o que eu sugiro para você que tem até 10 funcionários aí, para não ser muito complexo a nossa gestão, cara, dessas listas de atividades, você quebra ela dentro de um plano onde você vai fazer follow-ups, acompanhamento a cada curto período de tempo. Aqui na empresa a gente faz a cada 10 dias, a gente chama isso de sprints de desenvolvimento, né? Que é o PDI mesmo. Então a cada 10 dias eu faço o acompanhamento com meus colaboradores e passo um feedback em tempo real do que está acontecendo, o que a gente precisa melhorar, quais são os pontos positivos, né? Já no dia a dia a gente já faz esses depósitos, né? Que a gente fala, os créditos, porque uma hora você vai precisar sacar, tá? Fica mais essa dica, né? E isso vai fazer que você tenha o tato, tá, do teu colaborador. Você precisa ter isso. Você precisa estar no time, você precisa estar vendo o que está acontecendo, porque você precisa ajustar a rota. Tua função é fazer com que as pessoas façam, né? Essa é a nossa função, né? Esse é o nosso real papel, né? Quanto mais a gente aprender a fazer com que as pessoas façam, mais a gente vai se desenvolver como líder, né? E a gente vai poder gerir coisas e liderar pessoas, tá? Próximo ponto, né? Existem momentos que você vai precisar mudar essa pessoa ou ensinar para ela uma nova habilidade, tá? O que você vai fazer, né? A gente tem um outro ponto aqui que eu trago, que é as imersões de conhecimento, né? Então, em vez de você demorar um tempo para se desenvolver e ser um pouquinho por dia, você separa na agenda dela, né, imersões de conhecimento, tá? Aqui na nossa empresa, né, a gente tem uma agenda diária, tá, das 8 às 8h45, onde todos os colaboradores têm um plano e eles estudam de forma remunerada, tá? Isso é uma coisa que aqui é um valor nosso, né? Então a gente aplica isso na prática, tá? Porém, inclusive semana passada, teve habilidades novas que eu precisava desenvolver numa pessoa do meu time e a gente teve 2 dias de imersão. Pode parecer que é caro isso, mas na verdade é muito mais barato, né, do que você pensa, tá bom? Então vamos lá. A pessoa entrou, antes da pessoa entrar, você tem uma lista de atividades, teoricamente, né? Onde, nesse onboard, você vai falar dessa lista de atividades, você vai falar sobre os seus valores, falar sobre o seu negócio, vai fazer toda uma integração bem azeitada, né? E vai apresentar nesse onboard já o PDI dela, que é o Plano de Desenvolvimento, né? Então eu sugiro que você tenha a primeira semana e os primeiros 30 dias de uma forma, depois os próximos 2, 3 meses, o mês 2 e o mês 3, você tenha uma outra forma de gerir esse PDI, tá bom? Daí, né, em casos que você precisa ter um salto de desenvolvimento, você faz as imersões, tá bom? Espero ter trazido aqui um ponto diferente, até para você refletir, né, sobre o teu negócio, como desenvolver. É muito importante a gente ter na nossa agenda como líder espaço para os nossos colaboradores, né? Eles deveriam ocupar a maior parte da nossa agenda, porque a nossa função como líder é fazer com que as pessoas façam, tá bom? Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais sucesso a gente vai ter, porque a gente vai desenvolver as pessoas, tá? Isso é muito importante. Esquece essa crença de que eu vou desenvolver as pessoas e elas vão embora. Esquece. É melhor você ter um cara bem treinado por menos tempo do que um cara mal treinado ou não treinado por muito tempo, tá? E com isso, né, você vai, além de desenvolver as pessoas, que já deveria ser muito satisfatório, né? Só isso já deveria preencher, você vai ter um time de cada vez mais alta performance. Me chamo Felipe, espero ter contribuído com a tua vida. Deixa o teu like aí e compartilha comigo o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até mais.